Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a Ileide Raquel, professora de português do Colégio Santa Rita. A videoaula de hoje é destinada aos alunos do Fundamental 2, das turmas do 8º ano A e 8º ano B. Na aula de hoje, vamos falar dos termos essenciais, em especial do sujeito. A oração tem dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. O sujeito é o termo do qual se declara algo. O predicado, o que se diz desse sujeito. Na oração, a criança curiosa observava atentamente o trabalho do pai. Nós temos o sujeito, a criança curiosa, e o predicado observava atentamente o trabalho do pai. Caso você tenha dificuldade de identificar o sujeito, procure o verbo e pergunte a ele: quem observava? Nós chegaremos no sujeito, a criança curiosa. Vale lembrar também que as orações elas podem estar na ordem direta, que é quando organizamos sujeito mais predicado, mas também podem estar na ordem inversa ou indireta, que é quando o sujeito sai da posição inicial e passa a ocupar uma outra posição dentro da oração. Exemplo: todas as noites, depois do jantar, minha família e eu conversamos na varanda. Encontramos o verbo conversamos, pergunte ao verbo quem conversava, minha família e eu. Chegaremos no sujeito. O restante da oração constitui o predicado. O sujeito ele apresenta um núcleo, que pode ser representado por substantivo, pronome ou numeral substantivo. Pronome numeral substantivo é aquele que ocupa o lugar do substantivo, ou uma palavra substantivada. Por exemplo, soou na escuridão da noite um barulho estridente. Procura o verbo soou. Quem soou? Um barulho estridente. Nesse sujeito aqui, nós temos o núcleo, que é a base, barulho, e esse núcleo é representado por um substantivo. Neste outro exemplo, ele não cumpriu o combinado, nós temos o sujeito ele, o núcleo desse sujeito é um pronome. E nesta outra oração, o entardecer era encantador naquele lugar, nós temos como sujeito o entardecer. Como núcleo, nós temos a palavra entardecer, que isoladamente é um verbo, mas dentro do contexto está exercendo a função que é própria do substantivo. Logo, nós temos uma palavra substantivada na função de núcleo do sujeito. Vamos fazer também uma revisão sobre os tipos de sujeito, certo? Sujeito determinado é aquele que aparece claramente na oração, ou, mesmo não aparecendo, é facilmente identificado. Podem ser sujeito simples, aquele que possui apenas um núcleo, como por exemplo em aquela moça parecia perdida em pensamentos. Aquela moça é o sujeito, nós temos o núcleo moça, apenas um núcleo, portanto um sujeito simples. Pode ser também composto, aquele que tem dois ou mais núcleos. Por exemplo, Pedro e Danilo prepararam o projeto. Pedro e Danilo é o sujeito, nós temos dois núcleos, Pedro, Danilo, portanto, um sujeito composto. E pode ser desinencial, que é quando o sujeito não aparece, mas pode ser facilmente identificado pela desinência do verbo. Exemplo: aprovamos o seu projeto. Quem aprovou? Nós. Observe que a desinência nós remete ao sujeito nós. Outro tipo de sujeito é o indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que pratica uma ação, existe um sujeito, mas nós não sabemos determinar, identificar esse sujeito. Indeterminamos o sujeito por dois motivos, ou porque não sabemos, ou porque não queremos identificar esse sujeito. Há dois casos. O primeiro caso é com o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a sujeito anterior. Por exemplo, tocaram a campainha. Temos o verbo tocaram,
na terceira pessoa do plural, mas observe que não há referência anterior a sujeito, nesse caso, sujeito indeterminado. Caso fosse acrescido a esse verbo um pronome eles tocaram, ou um substantivo, as crianças tocaram, passaríamos a ter um sujeito determinado e simples. Outro caso de sujeito indeterminado é com o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Nesse caso, o verbo tem que ser transitivo indireto, aquele que pede um objeto indireto com preposição, um verbo intransitivo, aquele que não pede complemento, ou um verbo de ligação, aquele que faz a conexão do predicativo ao sujeito. Esse se que acompanha o verbo, nesse caso de sujeito indeterminado, é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Por exemplo, precisa-se de ajudante. O verbo aqui é precisa, terceira pessoa do singular, é um verbo transitivo indireto, acompanhado do se, do índice de indeterminação do sujeito, portanto, sujeito indeterminado. Vale lembrar também do sujeito inexistente, que é aquele que remete aos casos de oração sem sujeito, e acontece com os verbos impessoais. Você pode me perguntar, sendo o sujeito um termo essencial da oração, como pode existir oração sem sujeito? As orações sem sujeitos trazem esses verbos impessoais, que são verbos onde o processo verbal não pode ser atribuído a nenhum ser. Esses verbos aparecem sempre na terceira pessoa do singular, porque não podem ser conjugados. Que casos são esses? Verbo indicando o fenômeno natural, como por exemplo, trovejou bastante ontem. O verbo trovejar indica o fenômeno natural, portanto, caso de oração sem sujeito. O verbo haver, com sentido de existir, havia poucas pessoas no campo. O verbo haver aqui tem sentido de existir, portanto, oração sem sujeito. Você pode perguntar se o termo poucas pessoas não representa o sujeito da oração. Não. Esse termo aqui, ele é o objeto desse verbo. Observe que o verbo está no singular e o termo no plural. Isso contraria a regra de concordância, que o verbo tem que concordar com seu sujeito. Portanto, esse termo não pode ser sujeito desse verbo. É um caso de oração sem sujeito. O verbo fazer, haver, indicando tempo decorrido. Exemplo, faz dias que não a vejo. O verbo fazer aqui indica um tempo passado, que já aconteceu, portanto, um caso de oração sem sujeito. E, por fim, o verbo ser indicando tempo, como em era noite. É um caso de oração sem sujeito. Há uma observação com relação ao verbo ser, quando ele indicar tempo e estiver associado a expressões de horas. Esse verbo ele acaba indo para o plural, por causa de uma regra de concordância que diz que o verbo ser, nas indicações de horas, tem que concordar com a expressão numérica. Sendo assim, é 1 hora, são 3 horas. Mesmo assim, continua sendo um caso de oração sem sujeito. Observação. Esses verbos impessoais, se aparecerem numa locução verbal como verbo principal, a locução verbal também é impessoal e vai constituir um caso de oração sem sujeito com sujeito inexistente. Exemplo, deve haver, aqui está a nossa locução verbal, verbo haver é principal, tem sentido de existir, sujeito inexistente. Está chovendo muito, está chovendo, locução verbal, está aqui o nosso verbo principal, chover, indica fenômeno natural, então também um caso de oração sem sujeito com sujeito inexistente. Atenção! Se esses verbos impessoais estiverem no sentido figurado, em especial os verbos de fenômeno natural, eles podem ter sujeito, porque eles deixam de indicar fenômeno natural.
Na oração aqui, choviam papéis picados do alto do prédio. O verbo chover está conjugado na terceira pessoa do plural para concordar com seu sujeito, papéis picados. Observe aqui que ele não está indicando o fenômeno natural, mas se encontra no sentido figurado. Na aula de hoje, revisamos os termos essenciais, em especial o sujeito, os tipos de sujeito. Espero que vocês continuem estudando. Nas próximas aulas, daremos continuidade ao estudo dos termos essenciais com o predicado. E fiquem com Deus. Até a próxima.